Bom, chegou finalmente a hora de calcular o PNT. Para isso, vamos voltar na nossa pasta que está na área de trabalho, chamada tutorial_PNT, entrar na pasta de código e abrir o segundo código, 2_calcular_PNT. Vocês vão ver que a gente tem mais ou menos a mesma estrutura, então tudo está comentado, né? Então vocês podem ver em azul os textos precedidos de hashtag com comentários para algumas orientações importantes. Então cada linha de código vai ter um comentário explicando o que essa linha de código está fazendo. E a gente tem 3 grandes etapas, né? Então as 2 primeiras etapas são as mesmas primeiras etapas do código anterior. Primeiro a gente vai definir o diretório, instalar e carregar os pacotes necessários para rodar esse código. Segunda etapa, vamos abrir os arquivos necessários para rodar o PNT e, por fim, realizar o cálculo do indicador. Antes de começar, eu vou aqui limpar tudo que a gente fez anteriormente. Então, limpei o console, agora eu estou limpando o global, o environment, e eu vou limpar também o viewer, que é onde a gente vê os mapas, né? Então, vamos começar pela primeira etapa. Essa de instalar e carregar pacotes e definir o diretório. A gente começa definindo o diretório, que é o mesmo, né? É a nossa pasta tutorial_PNT que está na área de trabalho. Depois eu vou, na verdade, pular essa etapa de instalar pacotes, porque a gente já instalou todos esses pacotes no código anterior. Então não é mais necessário fazer isso. Mas vai ser necessário. Eu deixei aqui, na verdade, assim, se tiver algum problema durante o código, vocês podem voltar e reinstalar algum pacote. Às vezes um pacote ou outro tem uma atualização. Enfim, é bom ter aqui caso precise ser reinstalado. Mas eu vou pular direto para a etapa 1.3, que é a etapa de abrir os pacotes. Vamos lá, então vou abrir o readr, deploy, sf, mapview, beepr e openxls. Bom, os pacotes carregados, a gente dá para ver aqui no console, né? Deu tudo certo. A gente passa para a segunda etapa, que será de abrir os arquivos necessários, né? Então, o primeiro arquivo que eu vou abrir é uma tabela de dados com todos os dados demográficos por setor censitário. Essa tabela ela está no GitHub hoje, mas de vez em quando a gente dá uma atualizada nela. Então, para referência, vocês podem achar o caminho dessa tabela na mobilidados aqui nessa linha, né? Tem um endereço aqui, mobilidados.org.br/database. Então vamos lá, vou abrir a tabela de dados, e só para vocês terem uma noção que tabela é essa. É uma tabela que vocês podem ver que tem mais de 310 mil linhas com 21 variáveis, e tem essas colunas. As variáveis são as colunas, na verdade, né? Então a gente tem aqui o código do setor censitário, o código da unidade da federação, o código do município, o nome do município, a situação do setor e os dados demográficos, né? População, moradores, por cor, por a renda total do setor censitário, os recortes de renda para mulheres negras e para mulheres abaixo de 2 salários mínimos. Então, vou voltar para o código aqui. A segunda etapa nessa parte de abrir arquivos vai ser criar uma tabela de referência. Então, como a gente automatizou todas as tarefas de cálculo do PNT, a gente precisa ter uma tarefa de referência para saber para ter uma referência de qual região metropolitana a gente vai trabalhar daqui para frente. No nosso caso vai ser a região metropolitana de Belém. Então, aqui basicamente, rodei o MunisDF, vocês podem ver que abriu aqui no environment, e aqui se eu selecionar só MunisDF e dar um Ctrl Enter também, a gente vai ver aqui o que é essa tabela. Basicamente é uma tabela com uma coluna de códigos dos municípios, o nome dos municípios, o nome da RM e o código de projeção. Bom, aqui a gente está rodando só para a região metropolitana de Belém, né? Então, isso aqui, esse MunisDF, ele vai ter só os municípios da região metropolitana de Belém, mas se vocês quiserem depois rodar outros municípios, vocês podem entrar também no GitHub, tem aqui o link, vai ter ali um arquivo chamado MunisDF, que vocês podem pegar essa tabelinha para todas as regiões metropolitanas que monitoramos na mobilidade. Vou passar aqui então
para essa parte de setores underline dados. O que a gente está fazendo aqui? Basicamente, a gente vai abrir as feições de setores e juntar com essa tabela de dados que foi criada anteriormente. E manter ela na projeção 4326. É basicamente isso que essa linha de código está fazendo. Então vamos lá, rodei, aí para a gente ter uma noção, enfim, abriu aqui, né, no environment, abriu mais uma linha com setores underline dados, são 2.256 observações com 33 variáveis, e para a gente poder ver um pouco o que a gente está fazendo, né, às vezes é bom para dar um pouquinho mais de concretude ao que está sendo realizado, a gente pode rodar esse map view entre parênteses setores underline dados, para ver aqui do lado direito o mapa da região metropolitana de Belém, que tem até essa forma, né, de peixe ou de baleia, né? E aqui, se a gente der um zoom, a gente vê aqui os setores censitários e pode clicar em um deles e ver todos os dados que estão disponíveis para o setor censitário, né? Bom, vamos voltar agora para a última etapa. A última etapa é o cálculo do PNT em si. Aqui a gente criou uma função. Basicamente, a função ela permite reproduzir de forma mais rápida várias tarefas que vão ser repetitivas, né? Então, em vez de ficar rodando uma linha de código por uma linha de código, a gente cria uma função com todas as linhas que vão ser repetidas em diversos momentos. E isso dá muita agilidade para realizar diversas tarefas, né, de manipulação de dados. Eu vou rodar rapidamente agora, só para mostrar o quão rápido é gerar o cálculo final do PNT, né? E depois eu volto para explicar todas as linhas da função. Então, primeiro eu vou rodar aqui no PNT underline ano para criar a função. Aí vocês podem ver aqui do lado direito no environment que criou uma linha nova, né? Functions, e essa função PNT underline ano. E eu vou aplicar essa função para o ano de 2019 para a gente ver o nosso resultado. Apliquei a função e aqui já tem o resultado do PNT, né? Então, para a população total, a gente tem um resultado de 9% da população total da região metropolitana de Belém, que reside próximo à estação de média e alta capacidade. As colunas seguintes são recortes por renda, por gênero e raça, gênero e renda. Então a gente vê que as pessoas que vivem em domicílios em que a renda per capita é de 0 a meio salário mínimo, apenas 6% dessas pessoas está próxima de uma estação de transporte médio de alta capacidade, apenas 8% das pessoas que vivem no domicílio onde a renda per capita é de meio a um salário mínimo está próxima a uma estação. E aí agora a gente tem 13% das pessoas que vivem no domicílio entre 1 e 3 salários mínimos, 18% para quem vive em um domicílio que tem uma renda per capita acima de 3 salários mínimos. As mulheres negras estão um pouquinho abaixo da média também, né? As mulheres negras e as mulheres que são responsáveis por domicílio com renda de 2 salários mínimos per capita, a gente vê que elas são 8% apenas que estão próximas de uma estação de média alta capacidade. Bom, esse é o resultado final, né? Eu vou só explicar aqui como é que funciona essa função para vocês entenderem o passo a passo. Vamos lá. Então, primeiro ponto, como é uma função que aplica um ano, eu vou aqui definir o ano, né? Que é essa linha aqui, i igual a 2019, para a gente poder rodar daqui para frente. Então a primeira linha de código é só para a gente poder revisar e ver que está fazendo a região metropolitana desejada, né? Aqui a gente está com a RMB, então ele vai falar aqui um olá RMB. Isso é só para verificação depois de rodar a função. Às vezes dá alguns problemas, a gente pode ver se de fato a gente está rodando a região metropolitana certa. Bom, em seguida a gente abre a área no entorno das estações. Essa área no entorno das estações é a área que a gente criou no código anterior e transforma ela para a projeção desejada. A gente pode até botar um map view aqui para saber se está certo.
e vai aparecer ali no viewer, né? Vocês podem ver que é a área de estação, a área no entorno das estações de transporte de média capacidade na região metropolitana de Belém. Em seguida, às vezes os setores eles podem ter algum problema de feição, né? Isso vem direto do dado do IBGE, tem alguns setores ou outros que estão abertos, ou tem algum probleminha de feição, então a gente roda esse código aqui apenas para corrigir qualquer probleminha que possa ter nessas feições, e em seguida, a parte do código que demora um pouquinho mais aqui, a gente vai cortar as feições dos setores censitários com os dados pela área de entorno. Então a gente vai pegar dentro de todos os setores da região metropolitana de Belém apenas aqueles setores que estão no entorno das estações de transporte médio alta capacidade. Então, como eu disse, aqui Belém é relativamente rápido, né? Mas para uma região metropolitana um pouco mais maior, esse código pode demorar um pouquinho mais. Eu vou só botar um map view aqui dos setores do entorno para vocês entenderem o que a gente acabou de fazer, né? Fica um pouquinho mais fácil entender quando a gente visualiza. Então aqui a gente recortou todos os setores censitários da região metropolitana de Belém, pegando apenas aqueles que estão no entorno das estações de transporte média alta capacidade. Esse código começa com message, é apenas para avisar que essa etapa foi concluída, né? Principalmente, enfim, como uma etapa que em geral demora um pouquinho mais, é bom a gente entender que isso aconteceu. Então, quando for revisar o código, se der algum problema na aplicação da função, a gente consegue recuperar. E agora a gente chega de fato no cálculo, né? Então esse código aqui, setores underline entorno, ele vai, na verdade, pegar os setores do entorno e criar novas colunas. A primeira coluna que ele vai criar, ele vai calcular a área dos setores censitários que de fato estão no entorno das estações de transporte médio da capacidade, que é esse código aqui, da área int. Em seguida ele vai comparar essa área com a área total de cada setor censitário, que é esse RT, que vai dividir a área do setor censitário, int, né, dividido pela área total do setor censitário. E em seguida ele vai multiplicar esse RT para todas as variáveis de interesse. Então é isso que vai ter, é com isso que a gente vai de fato calcular a proporção da população que está próxima da estação de média e alta capacidade, e dos domicílios por renda, das mulheres negras e das mulheres abaixo dos salários mínimos. Bom, rodei, e a próxima etapa, na verdade, vai ser uma soma de cada uma dessas variáveis. Total, underline, entorno, a gente vai pegar aqui a soma da população int, né, da população dentro do setor censitário, nos setores do entorno, e isso para cada uma das variáveis. Então, se eu rodar aqui e voltar, e aqui dar um Ctrl Enter, selecionando o total underline entorno, a gente vai ver aqui as variáveis que a gente acabou de criar. Esse é o resultado para os setores no entorno das estações. A gente faz a mesma coisa para o total da RM e depois junta tudo com resultados underline RM, junta tudo numa mesma tabela e calcula o percentual, né? Essa parte aqui é para calcular o percentual dividindo o total do entorno pelo total da RM, multiplicando por 100, e a gente fez um arredondamento aqui para não ter nenhum dígito após a vírgula. Essas duas outras linhas de código, a gente está nomeando as colunas e nomeando as linhas, né? Vai ter essa linha aqui que é o message, que é só para, enfim, quando a gente for rodar o código, entender até onde foi, se teve algum problema, e dar um print para ver qual foi o resultado. Aqui vocês podem ver que a gente tem o total no entorno, então a gente tem a linha do total da população que de fato está próxima de uma estação e das respectivas variáveis, o total da população da região metropolitana na linha abaixo e das respectivas variáveis, e o resultado em percentual. A última linha é apenas para salvar esse arquivo final, essa tabela final, na nossa pasta de resultados. Então é isso. Basicamente, aqui a gente calculou o resultado do PNT com os diversos recortes de renda, gênero e raça para a região metropolitana de Belém. E se vocês forem lá na nossa pasta tutorial underline PNT,
voltando aqui, e na pasta de resultados, vocês podem ver que a gente criou esse novo arquivo, resultados pnt rmb 2019 dist real, que traz o resultado que a gente acabou de ver no R. Bom, pessoal, esse foi o tutorial de cálculo do PNT. Nós criamos esse tutorial porque diversas pessoas vêm demandando o ITDP para calcular o PNT para suas cidades. Imaginamos que essa era uma forma fácil de mostrar como fazemos esse cálculo e permitir que mais pessoas possam replicar o método aplicado pelo ITDP de forma independente. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pela plataforma mobilidade.org.br e sugiro que continuem acompanhando o nosso GitHub, onde disponibilizamos todos os códigos que rodamos para atualizar os dados disponibilizados na plataforma e onde pretendemos compartilhar novos tutoriais em breve. Espero que tenha sido útil para vocês. Muito obrigado e até a próxima!